eu sou a tia Betinha e esse aqui é meu amigo Felipe. Se apresenta, Felipe. Felipe, eu não tô entendendo o que você tá dizendo. Felipe, vamos tirar essa máscara, tá alguma coisa estranha aqui. Usar essas máscaras de segurança não são nada fáceis. Felipe, eu concordo com você, não é fácil, mas existem doenças que são transmissíveis pela nossa saliva, pelo toque da mão. Então, quando a gente tosse, espirra e fica melequinha na mão, bem assim, onde você vai limpar essa mão agora? Então, quando a gente faz isso, não pode tocar nas coisas, pode passar doença. E a máscara é muito importante, mesmo sendo difícil de usar. Sabe, Felipe, no tempo de Jesus, também se utilizavam objetos para segurança. Eu sei! Água e sabão! Não, Felipe, não era água e sabão. Então, máscaras de proteção. Não, também não eram máscaras de proteção, Felipe. O que era então, tia Betinha? Bom, naquele tempo, ao invés de máscaras de segurança, Felipe, eles utilizavam faixas. O que aconteceu comigo? Calma, Felipe, isso é uma faixa. Olha só, eram assim que as pessoas se protegiam ou protegiam as feridas que apareciam na pele. No tempo de Jesus, sabe o que tinha? Uma doença que não tinha cura. Várias doenças não tinham cura, mas que hoje tem. Naquele tempo, existia uma doença chamada lepra. Lepra? Lepra. Que nome estranho pra caramba! É um nome estranho, mas era uma doença que não tinha cura. Crianças, a lepra, ela trazia muito mal para a pessoa que adquirisse essa doença. Apareciam manchinhas brancas pela pele e essas manchas se tornavam bolhas de pus. Ficava muito feio. Então, para esconder aquelas feridas que até cheiravam mal, as pessoas eram enfaixadas. Essas pessoas que tinham lepra eram chamadas de leprosos. Os leprosos, eles tinham as suas feridas enfaixadas, as suas mãos. Por quê? Porque em alguns casos, essas pessoas até acabavam perdendo partes do seu corpo. Eu não quero! Eu quero minha mão de volta! Eu quero meu bracinho! Eu quero tudinho de volta! Calma, Felipe! Isso é só um teatro, é só uma brincadeira, só para mostrar para as crianças como é que isso acontecia. Na história de hoje, eu vou falar sobre um homem que adquiriu lepra. Ele tinha o seu trabalho, a sua família, os seus amigos, ele tinha uma vida normal como eu e você. Mas um dia, a manchinha apareceu, talvez na mão, no rosto, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia conta que esse homem, ele precisou se afastar da sua família. Imagina como deve ter sido difícil para ele se afastar dos seus filhos, da sua esposa, daquilo que ele mais amava. Mas ele teve que deixar tudo e se afastar para um lugar onde viviam outras pessoas com a mesma doença, com lepra. Esse tempo foi um tempo muito difícil para ele, com certeza. Um tempo de muita tristeza, de muita solidão. Mas esse homem, ele vivia um tempo muito difícil na vida dele, como muitos de nós têm vivido. Tanto eu quanto você, criança, passamos por momentos nos quais parece que não vai ter solução. Imagine só, uma doença incurável, ter que viver separado das pessoas que você mais ama. É uma situação que a gente não gosta nem de imaginar. A lepra estragou a vida daquele homem, roubou os sonhos e deixou ele sem os seus amigos, sem os bens preciosos como a família, trabalho. Mas sabe, queridos, Deus, Ele ama todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas, mas Ele não ia amar um leproso. Claro que ama, Felipe. Ele não só ama, como Ele cuida. Sabe, crianças, quando nós temos pessoas enfermas, doentes na nossa família, Deus, Ele é poderoso para curar.
Ele é poderoso para fazer aquilo que nós pedimos em oração. Ele pode abençoar os nossos amigos, os nossos familiares. Aquele homem, no momento em que ele deixou tudo, talvez a esperança sumiu do seu coração. Ele se tornou um homem intocável. Sabe o que acontecia com as pessoas quando elas eram afastadas da cidade e elas por algum motivo precisavam voltar? Elas tinham que entrar na cidade gritando, imundo, imundo, e tocando um sininho para que as pessoas soubessem que alguém com lepra estava entrando na cidade. As pessoas então corriam para suas casas, colocavam a mão no rosto por causa do cheiro das feridas. Ninguém sequer olhava para um leproso, porque eles tinham medo de adquirir a doença. Hoje a gente se cuida, coloca máscaras, mas naquele tempo, se uma pessoa tocasse um leproso, ela adquiria a lepra na mesma hora e era considerada imundo como aquele homem era. Então imaginem há quanto tempo aquele homem não via sua família, não via os seus amigos, não entrava nessa cidade. Passou tempo. Até que um dia o homem soube de uma notícia que lhe trouxe esperança. Encontraram o remédio para a lepra. Não, Felipe, não foi isso. Ele soube que Jesus estava naquela cidade. Ele soube que Jesus, o Filho de Deus, que tinha poder, que tem poder para curar os enfermos, estava na cidade. Então ele tomou coragem. Ele enfrentou as dificuldades. Ele enfrentou até mesmo a vergonha de ter que sair por aí falando que era imundo. Ele enfrentou todas as pessoas que um dia viraram a cara para ele por causa da doença. E ele entrou na cidade para procurar Jesus. Ele foi forte, ele foi corajoso. E ele entrou e quando ele viu Jesus, ele se ajoelhou aos pés dele. E o que ele fez? Sabe o que ele fez, crianças? Ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, eu sei que se tu quiser, tu pode me curar. Ah, Jesus deve ter saído correndo. Imagina! Gente, fala sério! Um leproso pegar lepra! Credo! Acho que Jesus deu fora. Felipe, jamais Jesus faria isso. Não fez? O que ele fez então? Sabe, Felipe, Jesus, quando viu aquele homem, o coração dele encheu de amor, se encheu de compaixão. Jesus olhou para aquele homem e sabe o que ele fez? Ele tocou no homem. Quando ele fez isso, acredito eu que as pessoas ao redor, uau, ficaram espantadas, pois os leprosos eram considerados impuros, imundos. E quem tocasse numa pessoa leprosa era considerado imundo. Só que quando Jesus o tocou, ele disse: sim, eu quero, seja curado. E na mesma hora, aquele homem recebeu a cura. Meus bracinhos! Eles voltaram! É, Felipe, eu acho que foi isso que aquele homem pensou também. Minha pele, meu rosto, minhas mãos. Ele estava completamente curado. As feridas sumiram. Não tinha marcas, a pele dele estava limpa. E aquele homem que antes era considerado impuro, agora era limpo. Então Jesus disse para ele: vá ao sacerdote e se mostre para ele. Sacerdote? Por quê? Por que ele não foi para um médico? Não entendi. Sabe o que é, Felipe? Naquele tempo, as pessoas, elas se passavam por falsos messias. Alguns homens faziam de conta que eram o Messias que o povo judeu esperava. Então, os sacerdotes estipularam uma prova. Aquele que fosse o Messias, ele teria poder para curar os enfermos, inclusive a lepra, que é uma doença incurável. Então, naquele dia em que aquele homem foi curado, Jesus, ele falou: vai ao sacerdote. Porque aí, o que ia acontecer, Felipe? Ah, ele ia ver que Jesus era o Messias. Exatamente.
Então, quando aquele homem foi curado e se dirigiu ao sacerdote, o sacerdote olhou para ele, olhou para seu corpo, para sua pele e viu que realmente ele estava curado. Muitas pessoas creram em Jesus naquele dia. E aquele homem, ele voltou para casa. Imagine a alegria daquele homem em reencontrar seu filho, sua família e poder ter a sua vida restituída, devolvida. Ele pôde recuperar sua alegria, a alegria de viver. Sabe, Felipe, Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele nos ama. E ele deu o nosso corpo para que ele fosse saudável. Por isso, criança, se você, alguém na sua família, dos seus amigos, está passando por um tempo de dificuldade, de enfermidades, de doença, creia, o mesmo Jesus que curou aquele homem com lepra, ele pode curar você. Ele pode curar qualquer pessoa, de qualquer doença. É verdade, Felipe. Jesus pode curar de qualquer enfermidade, mas mais do que isso, Jesus, ele cura o nosso coração. A lepra, ela era uma doença que ficava na pele da pessoa, mas existe algo que nos adoece por dentro, nos afasta de Deus, que é o pecado. Crianças, o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado são as coisas que nós falamos, pensamos, a maneira com que agimos e desagrada a Deus. Pecado é brigar, roubar, pegar aquilo que não é seu, colocar apelidos maldosos, desobedecer o papai, a mamãe, ter pensamentos maus de fazer coisas erradas e deixar esses pensamentos se tornarem atitudes, falar palavrões, mentiras, coisas que entristecem o coração de Deus, porque nos afasta dele. Essa doença do pecado não dói como uma dor de cabeça e não marca a nossa pele como a lepra marcava, mas ela adoece por dentro. E quando nós ficamos cheios de pecado, quando nós ficamos sujos por dentro, só Jesus pode nos limpar. Assim como Jesus limpou a pele externamente daquele homem, ele tem o desejo de nos purificar, de nos limpar por dentro, limpando o nosso coração de todo o pecado. Foi por isso que Jesus Cristo, Filho perfeito de Deus, ele veio aqui na terra e morreu na cruz para nos salvar. Foi por mim, foi por aquele leproso, foi por você. E assim como ele quer deixar o teu corpo saudável, ele quer também que a sua alma seja saudável, para que um dia você possa morar no céu, com a família de Deus, com Jesus. Então eu convido você, se você se identificou, se você percebeu que lá no seu coração tem uma manchinha, tem um pecado, tem algo que você ainda não falou para Deus e que você precisa largar, abandonar, eu convido você a fazer essa oração comigo. Fecha os teus olhinhos. Querido Jesus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz para nos salvar. Obrigado porque o Senhor é fiel e o Senhor nos ama. Eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, a vida de cada criança que está assistindo esse vídeo, cada pessoa. E queremos pedir, Senhor Jesus, assim como o Senhor limpou a pele daquele homem com lepra, cura não só o nosso corpo físico, cura também a nossa alma, perdoa os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida para que um dia possamos estar contigo, Senhor, lá no céu. E que em nome de Jesus, se existe em alguma família, de alguma criança, em alguma família que está assistindo esse vídeo, pessoas enfermas, que em nome de Jesus, o mesmo poder curador que esteve com Jesus, tocando aquele homem, sarando as feridas do corpo e as feridas da alma, que assim seja, que seja curado todo tipo de enfermidade, saia em nome de Jesus. E que possamos viver um tempo de bênção, de graça e de saúde nas famílias, em nome de Jesus. E aí, crianças, gostaram da nossa história? Eu amei! Continue acompanhando as nossas histórias no canal do YouTube e siga a Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular nas redes sociais. Até!